Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, obrigado por participar aqui do Vida e Companhia. Olha só, quando você ouve uma locução, você prefere uma voz feminina ou masculina? Mais grave, mais aguda? Claro que depende do contexto, né? O que não pode ser é uma voz irritante, né? Olha só, por trás das locuções que a gente ouve por aí, tem muito estudo, tem teste, tem treinamento e hoje a gente vai conhecer um pouquinho desse universo. A gente vai conversar com uma especialista, olha só, é a voz oficial do metrô de São Paulo. E você já ouviu, por exemplo, a próxima estação, ou então atenção aos seus pertences, né? Cuidado ao embarcar, enfim, tudo isso que a gente ouve aqui no metrô, quem é da capital paulista, né? A gente vai receber aqui a Juliana Veiga, que é locutora, já está aqui com a gente. Juliana, muito obrigado pela sua participação. Tudo bem, Jeremias, prazer enorme. Eu que agradeço o convite. Eu já parei aqui porque a minha locução, assim, embora seja da área do jornalismo, né, a gente brinca bastante com a voz e é uma coisa encantadora, né? E trabalhar com a voz é uma descoberta ao longo do tempo. Quantas variações que a gente pode fazer, é muito legal, né? A voz é tão versátil quanto a nossa parte física, né? Então, quando você começa a trabalhar com a voz, você conhecer a sua voz e as facetas dela, eu acho que é muito importante, até porque esse mercado ele exige isso, né? O mercado de publicidade, de locução comercial, até institucional, como a do metrô, ela exige um tom de voz que, de repente, não é um tom, uma intenção de voz que não é a que eu uso diariamente falando com você aqui, por exemplo, ou com os meus amigos em casa. Mas, realmente, a voz é versátil. Quando você vai gravar, você está num ambiente mais silencioso, você está compenetrado, né? E você me falava aqui antes em off que são tantas nuances, né? Você tem que gravar séria, tem que gravar sorrindo, tem que gravar para um comercial, então é muita diferença. Mas quando você está ali concentradinho, é mais fácil, né? A publicidade, principalmente, ela exige muito que a gente cumpra o que o cliente quer, né? Então, o cliente, ele manda um roteiro para mim e pedindo que eu tenha uma voz calorosa, amorosa, ou uma voz séria, uma voz que passe confiança, autoridade. Então, dentro desse contexto do roteiro da propaganda, do comercial, do que eu vou fazer, do que eu vou gravar, eu tenho que achar esse tom de voz específico. Então, por exemplo, para o metrô de São Paulo, é um tom carinhoso, receptivo, acolhedor. Então, eu tenho que falar com um sorriso no rosto. Ah, é? Porque quando eu falo com o rosto sério, com uma expressão séria no rosto, a minha voz muda. Então, um exemplo, né? Se eu falar próxima estação, Jabaquara. E se eu falar próxima estação, Jabaquara. Então, assim, o sorriso, ele alivia a voz. Ele traz uma sensibilidade na voz muito maior. É engraçado que, assim, eu tenho essa coisa com voz, né? Então, eu percebo muito a voz das pessoas. E eu percebo quando a pessoa está irritada, tá nervosa, até tá por telefone? Por telefone, principalmente. Porque eu sinto isso, né? Eu tenho essa sensibilidade com o áudio mesmo, de audição de vozes. Reconheço muitas vozes. Mas é isso, a gente tem que atingir o que o cliente espera, né? Que você alcance. Então, por exemplo, esses dias eu gravei um comercial de automóvel. É um comercial que exige uma certa sensualidade, mas um tom de voz confiante, porque são pessoas mais velhas que vão comprar o carro, então essa pessoa precisa confiar no que eu estou falando. Então eu criei um personagem, como se fosse um personagem do teatro, só que para fazer a locução. Você cria um personagem mental? É como se fosse um personagem mental, né? Então, por exemplo, para o metrô de São Paulo, eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, como se fosse uma mãe. Então, eu procuro me ver naquele papel, né? E uma coisa que eu faço muito é assim, como eu gostaria de escutar? Né? Como eu gostaria de escutar o próxima estação? Como eu gostaria de escutar, né? Atenção passageiros, sejam todos muito bem-vindos. Né? Será que eu queria um tom mais bravo, mais sério, mais, né, forte? Não, eu quero uma coisa que, nossa, que eu entro no metrô, a pessoa me fala uma coisa, ai, que bom, delícia, vou sentar, vou pegar minhas 30 estações e vou chegar no meu destino. Então, é isso, é a sensibilidade de você alcançar o que você precisa com a voz. Assim como o ator do teatro, que ele precisa atingir o personagem, você precisa chorar, ser um personagem triste, ser um personagem marcante, ele vai ter que alcançar aquilo com a expressão, né? Entendi. Você canta também, não? Não, sou péssima cantora. Ah, é? Sou Então, péssima. gente, primeira coisa, para você ser um locutora, não precisa cantar. Eu Nem achava um que... pouco, é verdade. não. Que engraçado, que interessante. Mas quando você era assim, quando é que surgiu isso na sua vida? Assim, desde criança você gostava de fazer algum tipo de locução? Ou... Não, é muito engraçado que assim, eu tenho a voz grave, né? Meu tom de voz ele é um tom grave. Eu tenho essa voz desde muito pequena. E eu tenho um irmão, que se chama Gustavo. E eu lembro que quando ligavam na minha casa, eu atendia, alô,
oi, Gustavo, tudo bem? Eu, não é o Gustavo, é a Juliana. Aí eu chegava pra minha mãe e falava, mãe, me leva na fono, pelo amor de Deus, porque as pessoas me chamam de Gustavo. Elas acham que eu sou um homem por causa da minha voz. E aí minha mãe, ai, filha, enfim, fomos na fono, a fono, olha, um dia você ainda vai gostar, né, relaxa, tal. E aí isso foi ficando marcante ao longo do tempo, principalmente porque eu fui atleta durante uns anos. E quando eu dava entrevista, os caras, principalmente os câmeras, a galera que trabalha em televisão, e o apresentador, o diretor e tal, falava, nossa, menina, você tem uma voz um pouco forte, né? Você tem uma voz marcante. Aí eu falei, não gosto muito da minha voz, ela é muito grave. Aí os caras, não, mas é uma vozeirão e tal. E isso sempre me chamaram a atenção. Só que eu deixei passar. Eu saí da faculdade de rádio e televisão, trabalhei na Band um tempo, trabalhei na Sport TV um tempo e fiquei numa agência de publicidade durante 5 anos, depois que eu saí da primeira etapa de televisão. Quando eu cheguei na agência de publicidade, um dia uma locutora sumiu e a minha chefa virou e falou assim, Juliana, vai na produtora tal e grava tal comercial que eu preciso mandar para o cliente uma guia de voz. Cara, eu cheguei na S de Samba, que é do Simoninha, do Jair Oliveira, Jairzinho, filho do Jair Oliveira. E cheguei na produtora, gravei, falei, olha, eu vim aqui substituir a locutora, porque ela sumiu, e eu preciso gravar. Gravei, o Jairzinho falou, pô, por que você não vira locutora? Aí eu falei, cara, então, eu trabalho com publicidade, numa agência, eu tô numa loucura. O cara falou, você ia se dar bem. Eu larguei tudo, eu já era formada em locução por causa da Band, que eu já trabalhava no vídeo, então eu precisava de um DRT. Cara, eu comecei a trabalhar com locutora e minha vida, porque aí eu encontrei o meu nicho, né? Gosto muito de televisão, me dou bem com televisão, mas, assim, locução é o meu dom, é o meu trampo E é mais incrível forte. que quando você vai para essa sua, digamos, vocação, parece que o caminho se abre, né? Tudo se abre. Parece que Cara, é feito para aquilo, né? Eu lembro muito, assim, gente, de entrar num estúdio de gravação. O primeiro comercial que eu gravei foi super legal, mas acho que eu ganhei, sei lá, R$300, sabe? Aquela coisa, né, simbólica, assim. E depois aquilo, claro, foi melhorando. E aí, no primeiro ano, eu já peguei uma campanha muito grande, uma campanha de 6 filmes, com um cachê muito alto. E eu falei, eu não acredito. E assim, eu passei 25 minutos, meia hora na produtora, rachando o bico, trocando ideia com a galera, gravando material, indo embora, e aquilo vai pro ar. E aí você vê aquela campanha ao longo do ano, né? Vários filmes mudando. É muito legal, assim. Hoje eu tô mais acostumada, mas no começo eu ficava muito... Ai, meu Deus, sou eu! Muito interessante. Existe um limite para a nossa voz? Eu acho que você grava... Até você podia responder isso também. Numa mesma gravação, você pode fazer um tom mais fino, depois você faz um tom mais grosso, ou aí, no caso, tem que usar vários locutores, né? E se existe um limite, porque a gente tem uma... É igual cantor, né? Você atinge um grave e um total. agudo, né? Eu tenho o meu limite, assim, para te falar bem a verdade, eu não sou uma pessoa muito boa para fazer varejo. Varejo é aquela locução rápida, né? Rápida, né? É uma locução muito rápida, né? Tipo, mercado, lojas comerciais, lojas a promoção grandes. tá acabando agora, é quase Porque eu não tenho essa pegada, minha voz ela é muito grave, então para eu atingir o agudo, eu vou distorcer minha voz. E aí não fica legal. Aí ninguém vai gostar da minha voz aguda, né? Se eu tentar atingir um agudo, ninguém vai curtir. Então, e aí acaba que vira uma característica minha como locutora de comercial, os clientes e os comerciais mais voltados para vozes graves, eu sempre me encaixo nesses castings. Mas você acha que o mercado se abriu mais? Porque a gente tinha no passado muito essa coisa da voz grave, que eu adoro, porque para mim a voz mais grave, ela não me cansa. Uma voz muito aguda, ela me cansa rápido. Eu ouvi um pouquinho, já, nossa, não quero mais. A voz grave, ela é sempre mais gostosa. Eu posso ouvir muito tempo, que eu ouço, pelo menos para mim, não sei se é para a maioria das pessoas. Mas o mercado também mudou. Então, aquela voz mais, ou barítono, ou mais grave, então, hoje tem uma diversidade. Às vezes uma voz mais fina, jovem, alta também. Qualquer um pode ser um locutor, ou precisa ter vocação, ou precisa estudar? Como é que é? Precisa estudar. Tem uma faculdade, né, de locutor. Existem várias faculdades em São Paulo, inclusive. Assim como qualquer profissão, a gente precisa ter um DRT, a gente precisa ter um registro de trabalho, né, profissional para você poder trabalhar, porque existe uma fiscalização por trás de toda a publicidade, por trás do metrô. Então, se vai um comercial meu para o ar e, de repente, bate a fiscalização e fala, olha, eu quero saber desse comercial, quem foi a agência de publicidade que fez, a produtora de áudio, de vídeo, os atores e os locutores. Então, eles são formados? Não, é informal. Como é que vocês pagaram essa pessoa com nota fiscal? Tudo é como uma empresa.
né? Eu sou autônoma, mas eu tenho uma empresa onde eu emito nota. E para emitir nota, eu preciso ser um profissional da área. Eu indico muito, façam curso, estudem, pratiquem. Óbvio que eu acho que o dom é uma coisa muito característica de quem usa a voz, né? Que nem aquelas crianças que imitam. Tem gente que imita, gente. Tem gente que imita todo mundo. Há muitos anos, cantora, né? eu esqueci, vou lembrar o nome dela, uma baixinha. Ela imita as outras cantoras todas, é incrível. Então, tem gente que tem essa facilidade de imitar. Tem a gente Ariana que Grande, canta. ela imita as outras, é incrível. Tem gente que canta muito bem, né? Tem gente que desenvolve várias habilidades com a voz, né? Beatbox, que é aqueles caras que você faz, faz um barulho com a voz que você fala, gente, como é que esse cara consegue? Então, eu acho que dom é muito importante, como em qualquer outro, né, mercado de atuação. Mas estudar e procurar entender como é que é o mercado, gostar de português, gostar de ler, gostar de gramática e de interpretação de texto, porque nada mais é do que interpretar um texto. Né? Eu pego um texto, se eu não souber interpretar ele, se eu não souber ler esse texto, se eu não souber dicção, dicção é muito importante. Dicção, gente, é você soletrar todas as letras de uma fala, de uma palavra. Né? Então, eu tenho uma dicção muito boa desde criança. As pessoas falavam, nossa, a Juliana fala bem, né? Essa menina não tem a língua enrolada, né? Naquela pessoa que come um pouco. Não, tem gente que fala que você entende, eu falo, mas está falando português, né? Agora, você como profissional, quando que você olha um trabalho, porque assim, vou te dar até um exemplo da nossa área de jornalismo, um fato que aconteceu alguma vez comigo, que o câmera, a gente chega, a gente que é da área, ele acertou o enquadramento, pegou uma perspectiva dentro de uma biblioteca, acertou a luz, viu o tamanho do cara. Quando o cara chegou para gravar, só que ele era o cliente, ele falou, não, grava para cá. Aí ele falou, Jeremias, no começo eu tentava explicar, agora eu faço, quer. Então, tirou a luz, tirou o enquadramento, tirou tudo. Então, você tem que respeitar o profissional. Sim. No seu caso, como é que você olha um trabalho e você fala, esse trabalho não está profissional? É na dicção, é na interpretação? De um outro profissional, você diz? Não, de uma pessoa que, de repente, nem é um profissional e fez uma gravação e... dá para perceber pela leitura, né? Dá para perceber, assim, pela intenção que ela coloca, né? Porque o locutor, ele tem essa habilidade de vender. Né? Então, o que nada mais é um locutor comercial? Ele vai vender o seu produto. Então, se eu não souber convencer as pessoas sobre aquele produto, o quanto ele é bom, o quanto é importante ter aquilo, não tem sentido. E às vezes eu pego... incorpora isso assim, eu tenho que vender um carro, eu tenho que gostar desse carro, porque também você não passa na voz assim, né? Eu geralmente não pego, eu geralmente não faço trabalhos de coisas que eu não curto, assim, sabe? Por exemplo... se eu for vender alguma coisa que eu não ache legal, que eu falo, gente, mas isso não é minha... eu não faço, por exemplo, a gente está num lugar público, né, que tem muitos políticos aqui dentro, mas eu não trabalho com política, por exemplo, porque é uma área que eu não atuo, é uma área que eu não tenho características para atuar nessa área. Então, o ideal sempre é você fazer coisas que estejam muito mais próximas daquilo que você gosta, daquilo que você admira, do que aquilo que você fala, putz, eu odeio esse produto, mas bom, vamos lá, vai, eu vou falar que ele é legal. Não, aí você não passa a confiança. Credibilidade, né? Amigo. E o que eu vejo muito também é assim, aquela coisa da leitura, né? Então a pessoa não tem uma expressividade, então ela você não percebe que ela está lendo, mas também não passa um certo entusiasmo, ou uma certa tristeza, uma certa emoção. E a gente... quem estuda essas características, principalmente, no caso estou falando de vídeo também, né? Percebe logo que muito. Que não no vídeo, eu trabalhei muitos anos no vídeo, né? E eu lembro muito, assim, que as pessoas que me conheciam realmente, né? Da minha família, amigos e tal, eles falavam, nossa, Juliana, hoje você não estava muito bem, né? Você estava meio séria, meio abatida ou meio chateada e tal. Então, tudo transparece, amigo. Pode parecer que não, mas... quem estiver prestando realmente atenção, a pessoa percebe que, por exemplo, aquele apresentador está nervoso, né? Se você não estiver bem, se você não souber ler, você vai pegar o seu teleprompter, né? Que é um artifício que o apresentador, principalmente de televisão, utiliza para poder ler um roteiro, uma matéria. Cara, se você não tiver uma leitura legal, você vai comer aquele texto, ninguém em casa vai entender. Eu dou aula para uma escola digital, para formar apresentadores de multiplataformas. São pessoas que querem trabalhar no Facebook, no Instagram, no YouTube e tal. E eu tenho muitos alunos que vêm com uma deficiência muito grande de leitura. Então, quando a gente vai para a parte prática, que eu dou um roteiro que eu já gravei para publicidade, que já foi para o ar, eu pego e falo assim, ó,
leia e venda esse comercial, sem mostrar como eu fiz antes. Eu falo, gente, eu já gravei esse texto. E a pessoa fala, não, tá bom, aí olha o seu. Cara, a hora que a pessoa começa a ler, aí assim, eu tenho que ser muito, muito delicada a ponto de virar e falar, amigo, vamos conversar aqui nós dois. Primeiro, você tem que ler mais. Você tem que praticar a leitura em voz alta. Sim. Você tem que respeitar a pontuação. E você tem que dar ênfase nas palavras principais do seu texto. Isso é português, gente. Eu já peguei muito texto, muito roteiro, que vem, de repente, de um atendimento da agência ou do próprio cliente que escreveu, só que ele não leu, ele não pediu para ninguém ler. E às vezes eu tenho que corrigir, porque o português não está legal. E quando eu falar... A gente que trabalha com TV, com comunicação, quando você fala uma coisa errada, você... Sabe que aquilo você sabe grita que aquilo não encaixou, alto, grita. Né? Aquilo faz pim! Ai, meu Deus, eu falei um negócio muito bizarro no ar. Então, eu corrijo alguns textos. Ou, para não ser grossa, para não subir em cima, passar por cima de ninguém, eu gravo as opções que o roteiro me dá e eu falo, eu vou gravar uma opção sem essa palavra, ou com essa palavra em outro lugar, pode ser? Juro, geralmente, a minha versão é a que vai. Porque, obviamente, eu sou uma pessoa chatíssima com português, super focada em falar corretamente o português nas palavras, principalmente na publicidade. Óbvio, informalmente, eu uso pra, não uso para. Sabe, a gente tem esses truques, né? Esses macetes, para ficar uma comunicação real. Então, isso é uma coisa que pega muito para mim. O português, eu falo muito para os meus alunos, eu falo, cara, você tem que ler mais. E quando a pessoa não tem dicção, eu falo, você tem que ir para uma fono. Porque você leu o que estava escrito ali, mas eu não entendi. Eu entendi algumas palavras só. Algumas eu entendi, mas estava comida. Eu não ouvi o P, eu não ouvi o R, eu não ouvi o pá. Então, isso complica muito a comunicação. Né? Isso tem que ser muito profissional, amigo. É aquela coisa. Você tem que estudar, você tem que passar por uma escola onde a pessoa vai falar, tá errado, corrige. Né? É como na escola, como numa faculdade. A professora fala, Juliana, você vai ter que melhorar isso. Juliana, a gente está conversando aqui com a Juliana Veiga, que é a voz oficial do metrô, mas ela faz uma infinidade de trabalho. Provavelmente você já viu, viu, né? E ouviu. É meio que vê também, né? Porque a gente imagina a voz dela por aí, muitas vezes, no metrô, acho que são mais de 4 milhões de pessoas por dia, uma coisa assim, né? É muita gente que já te ouviu. Gente. E é uma voz reproduzida aí que a gente... E é uma voz que tem essa suavidade quando quer, né? Quando não quer também... Quando eu tô nervosa, o bicho pega. E é muito legal. E a gente... Agora tem várias perguntas aqui da audiência que eu queria que você falasse para a gente aproveitar nosso tempo. Que conselhos daria para quem está começando na área? Primeiro estudar, né? Procurar uma faculdade legal, existem várias em São Paulo. E conhecer a área. Né, procurar ser uma pessoa... quem gosta de locução tem que gostar de ouvir umas locuções, né? Tem que ser uma pessoa que esteja atenta sempre àquilo. Nossa, eu escutei uma locução esses dias numa propaganda, achei mó legal a pessoa falando. Perdão. Quando você não se liga muito nisso... Desculpa. Não tem nada. Como um cantor, né? O cantor ele tem que gostar de música, ele tem que gostar de escutar música, tem que gostar de escutar cantores diferentes. Então, na nossa área é isso. Procure estudar, procure se dedicar, procure conhecer a área, fazer cursos curtos, workshops, para você entender um pouco mais de cada dublador, de todas as áreas que a locução te abre, como a dublagem, como a locução comercial, como a locução institucional, para você ver se realmente você se encaixa. Né, se é realmente a sua área. Tem gente que faz locução e vai para o mercado. Gosta de trabalhar em mercado, cara, ao vivo. Olha a promoção, entendeu? No corredor tal e tal. E isso é muito legal, você tem que se encontrar. Ele gosta daquela emoção, daquele momento ali, e outros já são mais reservados. Tem área para todo mundo. Tem um videozinho que a gente... Videozinho não, um vídeo, né, que a gente vai ver da Juliana Veiga para você entender um pouquinho melhor do trabalho dela. Dá para soltar já? Vamos ver. 3, 2, 1. Neste sábado, a partir das 8 da manhã, a ESPN+, transmite o jogo entre Atlético de Madrid e Sevilha. Será a segunda partida da história no estádio Wanda Metropolitano. Será a segunda partida da história no estádio Wanda Metropolitano, nova casa do Atlético. Já os colchoneiros estão na nossa programação. Você já se perguntou o que é aquele símbolo no escudo do Atlético de Madrid? Tudo do início, vai. Neste sábado, a partir das 8 da manhã, a ESPN+, transmite o jogo entre Atlético de Madrid e Sevilha. Será a segunda partida na história... Será a segunda partida da história no estádio Wanda Metropolitano, nova casa do Atlético.
Já os colchoneiros estão na nossa programação. Você já se perguntou o que é aquele símbolo no escudo do Atlético de Madrid? Em Madrid, na Puerta del Sol, está localizada a estátua do urso, a estátua Ren. Em Madrid, na Puerta del Sol, está localizada a estátua O Urso e o Madrônio. Inaugurada em 1967 pelo artista... Inaugurada em 1967 pelo artista Antônio Navarro Santa Fé, tem 4 metros de altura, 20 toneladas de peso e é um dos pontos mais procurados pelos milhões de artistas que passam pela capital espanhola. No entanto, é um símbolo da cidade há bem mais tempo. Também presente no Brasão de Armas de Madrid, não há uma única explicação sobre a origem. Historiadores afirmam que a escolha pelo urso se deve pela abundância desse animal na região antigamente. Outros garantem que, na verdade, é uma ursa, símbolo na... Outros garantem que, na verdade, é uma ursa, símbolo na heráldica de fertilidade. Outros garantem que, na verdade, é uma ursa, símbolo da... Não, é incrível como eu estou olhando ali, várias coisas que eu reparei. Uma que você também mantém o sorriso e é a sua voz, porque quando você tenta colocar uma voz mais grave ou mais fina, de repente você se perde e a voz muda. E você não, você mantém a mesma voz. Ali, na verdade, é que era um texto, né, na época que eu trabalhava na ESPN com esporte, é um texto com nomes muito complicados, né? Nossa, então, quando tem nomes complicados, às vezes você dá aquela enrolada. Mas a locução é isso. Tô lá falando, tarará, errei, já voltei. Já falei, errei, né? Porque na hora da edição, a gente sabe que televisão, né, locução, tudo é editado. Então, eu só dou continuidade, eu me corrijo e continuo. Mas essa loucura. Não, legal. E daí é interessante mostrar os erros, porque é isso, né? Por trás de um trabalho que é muito bem feito que a gente vê, você falava Existem aqui vários antes erros, claro. que você chega a gravar o mesmo para o metrô, por exemplo, você gravou muitas vezes aquilo que a gente ouve com suavidade muito bonito uma vez, né? Aquele próxima estação, né, que eu falo no metrô, desembarque pelo lado direito, desembarque pelo lado esquerdo, eles foram gravados centenas de vezes. Então, para eu achar o próxima estação, que é esse que eu já decorei, óbvio, né, de tanto que eu falei, para eu achar esse tom, eu tive que gravar 500 vezes. E todos com um sorriso muito intenso no rosto. Então, o próxima estação, desembarque pelo lado direito, acesso a CPTM. Todas essas palavras foram gravadas inúmeras vezes para a gente achar a melhor. Né? Achou a melhor? Pelo crivo de um especialista também. Óbvio, existe uma produtora de áudio, existe o cliente. A história do metrô é muito legal, eu vou contar rapidamente, porque quem escolheu, na verdade, não foi o diretor do metrô, o presidente do metrô, foi o povo. Né? Então, a partir do momento que mudou a concessão do metrô em 2019, 2018 para 2019, o novo presidente ele decidiu mudar toda a arte sonora do metrô, mudar as vozes, colocar uma menininha em inglês que fala de Londres, com um sotaque britânico, porque o sotaque anteriormente era de uma brasileira, então os gringos realmente não entendiam muito o inglês que se falava. E aí rolou uma seleção com várias vozes, dessas várias vozes sobraram 3, eu e mais 2 pessoas. Essas 3 vozes foram para os vagões. Começamos na linha Corinthians e Itaquera. Depois fomos para algumas catracas especiais, de estações especiais em São Paulo. Essas pessoas ouviram as nossas vozes e selecionaram a voz que elas mais gostavam. E aí, quando terminou, depois de 1 ano de pesquisa, a minha voz ganhou com 51%, mais ou menos. Teve uma pesquisa popular. Teve uma pesquisa popular. Legal. Foi o povo que escolheu, não foi... maravilhoso, não foi né? aquela coisa, o presidente escolheu porque é amigo. Não. Que bacana. Foi o povo, o público mesmo que realmente frequenta o metrô que escolheu a minha voz. Isso Nossa, foi muito ficaria legal. muito orgulhoso. Acho que você ficou orgulhosa também. Muito, muito. É muito legal, assim, eu já fiz algumas matérias dentro do metrô e eu ando muito de metrô, né? Eu sou a passageira assídua, né? Quando eu venho para São Paulo, principalmente, porque eu não moro aqui em São Paulo, mas eu geralmente deixo meu carro em algum lugar e pego o metrô. Então, eu já fiz algumas matérias quando eu entro no metrô e o apresentador, como você, por exemplo, fala para a pessoa, né, para o passageiro, você conhece essa pessoa? Não conheço.
você sabe que ela é a voz do metrô? Ai, não acredito. É você? Fala pra mim, fala pra mim Fala pra alguma mim coisa. na hora. A pessoa fala pra mim, aí eu falo lá. Nossa, não acredito que é você, porque é muito louco, é um tabu, né? Anteriormente, antes de mim, acho que a locutora que ficou 25 anos no metrô, ninguém viu o rosto dela. Pois é. Né? Mas hoje na Lesp você está vendo. Hoje a gente vocês tem estão só vendo. 1 minuto, infelizmente, quando a conversa é boa. Passa rápido. Ó, eu vou te passar 3 perguntinhas rapidinho, o diretor não vai gostar não, que eu não posso atrasar o próximo rápido, programa. prometo. Mas olha, para a nossa audiência, né? Se alguma voz influenciou sua carreira. Não necessariamente, né? Que às vezes a gente... Não. Entendi. Locução muito... se a sua locução mudou com as redes sociais, alguma coisa, podcasts ou alguma coisa que inovou? Eu utilizo, na rede social, eu utilizo uma locução muito mais juliana do que uma locução publicitária e comercial. Então, nas minhas redes sociais, eu sou mais eu. Eu tenho a minha rede social profissional, que eu coloco todos os meus trabalhos, mas geralmente nas minhas redes sociais eu falo como eu falo com as pessoas mesmo. Eu utilizo o meu Juliana pessoal mesmo. Que legal. Aproveita e deixa seu Instagram aí, porque, sabe, de cabeça sabe. Sei. O meu Instagram profissional é @jtveigavoice e o meu pessoal é voice em vez de voz. É VOIC. JTV. JT já vai Veiga, corrigir ali, não tem problema. Voice. JT Veiga. JT Veiga. JT Veiga, Voice. 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 VOICE, exato. Isso, JT Veiga Voice. Legal, a gente já vai mostrar ali para vocês. Bom, uma última questão aqui, só para você deixar uma mensagem para quem quer seguir essa profissão aí tão interessante. Eu assim, fico super à disposição para conversar com todo mundo. Eu tenho muita gente que me pergunta, né, dicas e tal. Mas a dica que eu dou é estudem, se dediquem. Vão atrás de profissionais bons, escolas boas que possam te dar um certificado e se profissionalizem, porque é muito importante para o mercado profissionais registrados, né? A gente é um nicho muito pequeno, é um mercado muito pequeno, mas que é muito valorizado e que tem muitas áreas e tem oportunidade para todo mundo. Então, eu desejo muito boa sorte e contem comigo se precisarem. Tá bom. Então, eu não vou nem encerrar com a minha voz. A Juliana vai olhar para aquela câmera ali e já vai falar para ela, ó, foi um prazer, alguma coisa aqui, para acompanhar sempre o Vida e Companhia. Vamos lá. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista e estejam sempre aqui no Vida e Companhia. Um beijo, tchau. Gente, está contratada, maravilhosa. Obrigado, viu, Juliana? Olha, que você continue inspirando muitas pessoas para trazer essa voz tão legal que a gente ouve sempre, não só no metrô, mas em tantos trabalhos que você faz. Olha, obrigado pela sua companhia, fique com a gente e até a próxima edição.